Olá, tudo bem? É uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no meu canal. Meu nome é professor Luiz Henrique André, sou fisioterapeuta cardiovascular, metabólico funcional e nós vamos continuar falando sobre fisioterapia integrativa. Hoje eu vou falar dos distúrbios metabólicos versus a pressão arterial. No caso, os distúrbios metabólicos promovendo o aumento dessa pressão, da pressão arterial, que é chamada de hipertensão arterial. Bom, vocês lembram do meu vídeo sobre síndrome hiperinsulinêmica, que é a síndrome metabólica? Se você não viu esse vídeo, dá um pulinho lá e dê uma olhada nesse vídeo para você entender melhor esse processo. Naquela oportunidade, eu estava falando a respeito da resistência à insulina, né? A resistência insulínica, ela acontece por degradação dos receptores de insulina na membrana celular, fazendo com que ao aumento importante, dos níveis de insulina, e o pâncreas produz cada vez mais a insulina, e aí você tem 50, 100, 200 de insulina, e o pâncreas continua produzindo insulina, e aí isso dá uma resistência insulínica, e aí você começa uma produção de interleucina 6 e de um medidor, de um fator de medição de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, que são substâncias altamente inflamatórias, irão inflamar todo o nosso organismo, todo o nosso organismo. E aí você começa a esse processo, você começa a produção de ácido palmítico, que nada mais é que a gordura visceral, e o organismo ele está totalmente desequilibrado. Para você piorar mais ainda, você faz uso de substâncias que o corpo não reconhece como algo benéfico, e começa então a produzir radicais livres. Lembram do meu vídeo de estresse oxidativo? Se você não viu também, vai lá, dá uma olhada no vídeo de estresse oxidativo, bem bacana para você. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Quando você tem, para a gente entender a dinâmica, vamos entender primeiro o que é pressão arterial. Então, a pressão arterial, professor Luiz, o que é a pressão arterial? A pressão arterial nada mais é do que o débito cardíaco pela resistência periférica total. Então, o débito cardíaco e a resistência periférica total dão uma resultância que nós chamamos de pressão arterial. Pressão arterial. Muito bem. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a frequência cardíaca pelo volume sistólico. Então, a frequência cardíaca pelo volume sistólico, nós vamos entender que a resultância disso é o débito cardíaco. Professor, e a frequência cardíaca? Quem vai regular a frequência cardíaca, São os neuroreceptores, sistema simpático e o sistema parasimpático. Sistema simpático, sistema parasimpático são os neuroreguladores da frequência cardíaca. E o volume sistólico nós podemos atribuir a pré-carga e a pós-carga, A pré-carga e a pós-carga. E a resistência periférica total, professor? O que significa resistência periférica total? Então, nós temos aqui como referência, o delta de pressão, que é a pressão que o sangue vai exercer na parede do vaso, dividido, pelo raio do vaso à quarta potência. O raio do vaso à quarta potência. Então, nós vamos entender o seguinte,
Quanto maior é o vaso, menor será a pressão. Quanto menor o vaso, maior será a pressão. Então, isso aqui vai determinar, né? Isso aqui vai determinar a pressão arterial. O conjunto de tudo isso, né, determinará a pressão arterial. Existem alguns fatores que eu chamo de fatores não removíveis que vão alterar a nossa pressão arterial. Professor, cita alguns deles. Primeiro, a idade, né? Quanto mais o ser humano, né, fica velho, né, o tempo passa, mais rígido fica o sistema arterial e, consequentemente, né, por conta da resistência periférica total, a pressão arterial irá subir. A etnia, né, a raça negra, ela tem uma probabilidade genética, né, de ser mais hipertenso do que a raça branca, parda, né, a índia. Então, assim, a etnia ela é um fator não removível, né? E a genética, a própria genética. Meu tataravô, ele foi hipertenso, meu avô foi hipertenso, meu pai foi hipertenso, e a probabilidade genética de eu ser hipertenso. Mas nós não vamos falar disso hoje. Nós vamos falar dos fatores removíveis. Um dos fatores removíveis é exatamente o que nós chamamos de distúrbios metabólicos. É o que levam a um processo inflamatório disseminado, né? E que isso vai fazer com que atinja alguns órgãos-alvo, como, por exemplo, sistema renal, sistema cardíaco, coração e o sistema nervoso central, o cérebro. Não é isso? É disso que nós vamos falar hoje. Então, é importante que a gente entenda, dentro desse processo, né, que o distúrbio metabólico, ele é um fator predominante para que aconteçam os eventos cardiovasculares. Para vocês terem uma noção, o infarto agudo do miocárdio, ele ainda é o maior vilão, né, de número de mortes no mundo todo, né? Os eventos cardiovasculares, né, eles são responsáveis, eu diria que o AVC, né, o acidente vascular cerebral, isquêmico hemorrágico, mas o infarto agudo do miocárdio, ele está levando, né, vai estar ceifando muitas vidas, né, muitas vidas. Bom, então, nós vamos estar aqui falando agora desse distúrbio metabólico vezes a pressão arterial. Vem aí comigo. Então, vamos lá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, percebam, me acompanham, vem comigo. Nós estamos aqui olhando para uma artéria, para um vaso, para uma artéria, e aqui uma célula, né? Bom, existem muitos mitos em relação ao colesterol. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês, bacana, sobre colesterol, né? E colocam o colesterol como um vilão, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Percebam, dentro da artéria, na sua camada íntima, nós temos uma formação, uma membrana, né? Nós temos uma membrana que ela tem uma constituição como se fosse um teflon, uma panela de teflon, né? Onde você coloca ali o ovo, coloca as coisas e não gruda. A camada interna das artérias, elas são recobertas com esse tecido, né? A camada íntima, com uma constituição bem parecida do teflon. Então, a gordura não bate ali, ela não fica, né? Ela não fica. Porém, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, você começa a ingerir produtos que o corpo não reconhece, e aí começa uma alta produção de radicais livres. Então, começa a produção de radicais livres. Esses radicais livres, eles vão começar a fazer lesões
nesse tecido. Então, está fazendo aqui, ó, lesão nos tecidos. Então, fica esses buracos, né? Fica esses buracos nas artérias. Mas não, esses buracos eles não podem ficar, né? Eles não vão ficar. Mas a pressão dentro das artérias é uma pressão muito alta, né? Uma pressão absurdamente alta. E aí o que vai acontecer, né? Esse tecido será cicatrizado por deposições de colesterol. O colesterol vai se depositar aqui, vai se depositar aqui, ele vai se depositar e vai se depositando porque esses buracos no tecido, eles não poderão ficar, né? Bom, e aí então eu já tenho um comprometimento do vaso. Logo de cara, né, eu já digo para vocês que nós temos aí então já essa deposição de colesterol, não pelo colesterol, mas pela lesão da camada íntima e a coleção ali de colesterol. Mas isso nós vamos avançar com uma situação um pouquinho mais grave. O que vai acontecer, né? A quantidade de glicose, né? De glicose que você está ingerindo, os vasos são feitos de células. Nós temos trilhares de células no nosso organismo, né? Então, o que vai acontecer? Lembram do meu vídeo que eu falei sobre resistência insulínica? A primeira coisa que a célula vai fazer é fechar as fronteiras, né? Vai fechar as fronteiras, degradando os receptores de insulina. Então, quando a célula, né, fizer isso, eu vou começar o pâncreas vai começar a aumentar os níveis de insulina para tentar tirar essa glicose do nosso organismo, do sistema circulatório. Então, ele passa aqui de 50 para 100, para 200, e aí nós estamos diante de um quadro que nós chamamos de resistência insulínica. Lembram? E a resistência insulínica, você tem produção de interleucina 6 e TNF-alfa, que é um fator de medição tumoral, que são altamente inflamatórios e vão começar a inflamar a célula. A célula, concomitantemente, vai produzir, através da falência, né, do metabolismo da produção de ATP, né, ele vai começar a produzir ácido palmítico. Esse ácido palmítico nada mais é do que gordura visceral. E essas gorduras produzidas pela própria célula. E começa então esse vaso a ficar comprometido com formação de placas ateromatosas. Quando essas placas ateromatosas começam a se formar, você vai aumentar a resistência periférica total. Lembra do início do vídeo? Que a pressão arterial ela é a resultância do débito cardíaco pela resistência periférica total. Se eu aumento a resistência periférica total, eu aumento a pressão arterial. Se essa resistência periférica total cai, eu tenho um quadro de hipotensão. Nesse momento, em tudo aqui que nós estamos discutindo, vai ter um aumento da resistência periférica total. Logo, você terá um aumento da pressão arterial. O que vai acontecer nesse momento, né? Eu tenho muitos pacientes no meu consultório que eu trato essa hipertensão, esse tipo de hipertensão, claro, tirando essas possibilidades dos fatores de riscos que não são removíveis, por exemplo, a própria idade, né? Mas mesmo assim, você, através da fisioterapia integrativa, você pode melhorar muito a sobrevida e a qualidade de vida do seu paciente. Isso acontece direto lá no meu consultório, né? Os exercícios terapêuticos que vão efetivamente melhorar a condição metabólica
do seu paciente, são exercícios direcionados, não são exercícios feitos na academia, né? Não que o professor de educação física não conheça isso, não estou dizendo isso, muito pelo contrário, o professor de educação física, ele conhece isso também com muita propriedade. Então, se você tem a questão, se você é uma pessoa hipertensa, né? A hipertensão, ela não é uma doença, né? Eu não acredito muito em doença, eu acredito mais em falta de saúde do que doença. Nós vamos estar fazendo aí um vídeo sobre isso, né? Veja lá o meu vídeo, né? Não acredito em doença e sim em falta de saúde. É um vídeo que foi feito para vocês e eu explico bem isso, né? Então, se você tiver hipertensão arterial e você quiser fazer uma academia, primeiro consulte o médico, faça um check-up e converse com o seu preparador físico, com o seu educador físico, com o seu personal trainer, para que ele possa elaborar um treinamento para você, objetivando, né, melhorar o seu metabolismo para que o seu metabolismo possa desconstruir esses processos aqui. Gostou do vídeo? Bacana, né? Deixa o seu like, faça o seu comentário, aperte o sininho. Teremos mais vídeo aí. Bacana. Fisioterapia integrativa. Professor Luiz Henrique André, à sua disposição. Muito obrigado. Fica com Deus.